necessário na noite de hoje para darmos início a este encontro deste final de semana. Então, vamos dar início aos preparativos para os trabalhos da noite de hoje e gostaríamos de convidar para compor a mesa o representante, caso esteja presente, da Federação Espírita da Paraíba, certamente as suas vibrações estarão registradas. Gostaríamos de convidar o representante da Associação Municipal do Espiritismo de Campina Grande, professor Ivanildo Araújo, para compor a mesa. O representante do Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita e da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, o Dr. Kelps Pires. A representante da Associação Municipal, da Associação Médico Espírita Campinense, a doutora Santana Florindo. O representante do Centro de Estudos Espíritas, Divaldo Pereira Franco, Josemar de Oliveira, ou Ivan Farias. E com muita alegria e desde já agradecendo novamente pelo seu ato de bravura, o palestrante de todos esses dias, o Richard Simonetti. No intuito de mantermos a nossa vibração nesse instante, nesses instantes de aprendizado, de engrandecimento que a partir de agora começaremos a ter, pediremos a Kelps Pires para que se dirija até a tribuna para proferir a prece inicial da noite de hoje. Thank you.
neste momento musical de harmonização deste ambiente, pedimos que todos fechemos os olhos para entrarmos em sintonia com o alto. Pedir a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, para que nos ampare na noite de hoje, bem como ao longo de todo este evento. Que ao longo desses 3 dias do primeiro Congresso Espírita de Campina Grande, que possamos ter a harmonia, o equilíbrio e o máximo possível estarmos com os nossos corações abertos para recebermos os ensinamentos que o palestrante nos trará. Que estejamos também com o coração aberto para assimilarmos as suas lições de maneira a termos o maior proveito possível dessa doutrina que há 154 anos foi inaugurada pela publicação do Livro dos Espíritos. Livro esse que nos traz o caminho para a felicidade, que nos traz uma outra perspectiva da vida aqui na Terra, e que possamos ter sempre em mente que para que atinjamos a perfeição que nos está reservada, nós temos que combater o bom combate, principalmente conosco, com as nossas imperfeições, para que tenhamos a cada dia uma vida melhor, buscando esse equilíbrio com as leis de Deus. Muita paz e muito bom congresso para todos, assim seja. Antes de passarmos a palavra para o palestrante da noite, a fim de socializar um pouco mais o currículo deste ilustre expositor que percorre as mais variadas regiões do nosso país, alguns dados da sua biografia serão, portanto, agora socializados. Richard Simonetti, bauruense da Gema, nasceu em 10 de outubro, ele diz o ano que nasceu, de 1935. Filho de 2 tradicionais famílias de descendência italiana. Do lado materno, a família Marchione. O avô, Valentim Marchione, foi conhecido comerciante na quadra 2 da Rua Batista, onde funcionava sua casa de carnes. Dentre os tios, destaque para Anida Marchione, emérita compositora e professora de piano. Sua mãe, Adélia, pontificou em atividades assistenciais, dirigindo por várias décadas uma oficina de costura que atende migrantes e famílias pobres. Do lado paterno, a família Simonetti. A avó Helena, viúva, foi uma batalhadora, cuidando de 8 filhos, dentre os quais se destacariam os filhos João e Afonso Simonetti, pioneiros da radiodifusão na cidade de Bauru. O pai Francisco, o saudoso Chico Simonetti, foi dedicado e conhecido enfermeiro, que trabalhou muitos anos com os doutores Alípio dos Santos e João Braulio Ferraz, conceituados médicos bauruenses. Casado com Tânia Regina, Simonetti é pai de Graziela, Alexandre, Carolina e Giovana, e avô de Rafaela, sua primeira neta. Profissionalmente, Richard Simonetti foi funcionário do Banco do Brasil de 1956
a 1986, quando então se aposentou. Passou a dedicar-se inteiramente às atividades espíritas, particularmente no Centro Espírita Amor e Caridade, ao qual está ligado desde a infância. O Centro Espírita Amor e Caridade destaca-se pelo largo trabalho que desenvolve no campo social, envolvendo albergue, centro de triagens de imigrantes, atendimentos à população de rua, creche, assistência familiar, cursos profissionalizantes. A instituição beneficia perto de 25 mil pessoas anualmente. Expositor espírita, tem percorrido todos os estados brasileiros em centenas de cidades e também em outros países como Estados Unidos, França, Suíça, Itália e Portugal. Em 1973, articulou o movimento inicial da instalação dos clubes do livro espírita, que prestam relevantes serviços de divulgação em centenas de cidades. De 1964 a 1994, participou da União das Sociedades Espíritas de Bauru em seus departamentos de doutrina e de divulgação. Responsável pela instalação do Clube do Livro Espírita de Bauru e pela manutenção da Livraria Espírita, sustentou expressivo movimento de venda de livros que proporcionaram recursos para a construção da sede da USE, em benefício de 3 pavimentos. Vem empenhando-se em passar sua experiência a outras cidades, a demonstrar como se pode dinamizar a divulgação espírita a partir dessas iniciativas e, ao mesmo tempo, arrecadar recursos para outras tarefas. Colabora assiduamente em jornais e revistas espíritas, escreve regularmente para periódicos espíritas de projeção nacional, como Reformador, Revista Internacional de Espiritismo e Folha Espírita. Tem 48 obras publicadas, com uma tiragem total de perto de 2.200.000 exemplares. E, finalmente, Richard Simonetti ainda é membro da Academia Bauruense de Letras. A necessidade dessa biografia, certamente, poderá até não agradar ao Richard Simonetti devido ao enaltecimento das suas obras. No entanto, é tão somente para que reconheçamos o magnífico homem, a sua bagagem intelectual, moral e espiritual, e com ele, a partir de agora, iremos nos embeber e absorver um pouco dos muitos ensinamentos que ele tem para nos dar durante todo esse final de semana. Com ele, a palavra. Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Não obstante a clareza em que se expressa a doutrina espírita, muitas pessoas espíritas, inclusive, ainda consideram o espiritismo um mero recurso de intercâmbio com o além, à procura dos favores da espiritualidade. Daí proliferarem tantos agrupamentos espíritas dedicados exclusivamente à prática mediúnica. Esta é uma visão extremamente limitada e irreal de doutrina espírita, tendente a reviver os antigos oráculos e pitonisas, que eram viciosamente procurados a pretexto de solução para problemas corriqueiros
e imediatistas. O Espiritismo propõe-se a objetivos muito mais amplos e nobres, enveredando por todos os ramos do conhecimento humano, com o propósito de enriquecer a ciência da terra com a sabedoria do céu. O Livro dos Espíritos, sem dúvida alguma, um dos livros mais vendidos e menos lidos, mero enfeite de biblioteca para muita gente, é uma extraordinária síntese de conhecimentos, tendente a favorecer todos os estudos relacionados com o homem, particularmente aqueles que tratam de seu comportamento e de suas ligações com o semelhante. Há um grande passo a ser dado pela doutrina espírita, no sentido de crescer como uma força opinativa capaz de influenciar decisivamente os destinos humanos. Trata-se da extrapolação do conhecimento doutrinário para outros ramos de conhecimento. Ciências como a parapsicologia, a sociologia, a antropologia, a medicina, têm muito a aprender com a doutrina espírita, já que muitos de seus conceitos dessas ciências não passam de meras especulações, à distância das realidades espirituais e das soluções ideais para os problemas humanos. Na quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, Allan Kardec formula perguntas aos espíritos, cujas respostas sintetizam tratados de sociologia com raciocínios inesquecíveis e indispensáveis quando se trata de estabelecer-se as bases da felicidade autêntica na Terra. É extraordinário o alcance de questões como a de número 922, quando Allan Kardec pergunta: a felicidade terrestre está subordinada à posição de cada um. Aquilo que faz a felicidade de um torna outro infeliz e vice-versa. Haverá, entretanto, uma medida comum de felicidade que possa ser aplicada a todos os homens? Resposta do mentor espiritual: sim. Com relação à vida material, consiste em ter a posse do necessário para viver. Com relação à vida moral, consiste em ter a consciência tranquila e fé no futuro. Kardec volta a interrogar: aquilo que é suficiente para um não pode ser insuficiente para outro e vice-versa, segundo a sua posição? Sim, diz o mentor, de conformidade com as vossas ideias materialistas, os vossos preconceitos, as vossas ambições, os vossos pensamentos ridículos, para os quais o futuro um dia fará justiça, quando entrardes na posse da verdade. O homem, diz ele, que tenha um rendimento de 50.000 libras, ficará muito infeliz se reduzido a 10.000 apenas, por não poder manter a sua classe com as suas carruagens e cavalos e criados e a satisfação de todos os seus caprichos. Mas, com efeito, podeis considerá-lo infeliz quando a seu lado há aqueles que passam por privações e não têm onde reclinar a cabeça? Questões fundamentais estas, meus amigos. Vivemos num mundo de relatividade, condicionados pelo ambiente em que nos situamos, o que leva as pessoas a terem ideias muito divergentes quanto ao que consideram o mínimo necessário à sua felicidade sob o ponto de vista material. O homem, por exemplo, que tenha um rendimento mensal de R$100.000, aplicando-os inteiramente em favor da satisfação de seus caprichos, ficará muito aborrecido se reduzido a um rendimento de R$10.000. Para ele, uma desgraça. Já aquele que ganha salário mínimo, se elevado ao salário de R$10.000,
sentir-se-á o mais ditoso dos mortais, uma fortuna para ele. Sem, portanto, nos determos em cifras, diríamos que o mínimo necessário à felicidade, sob o ponto de vista material, seria termos o necessário à própria vida, sob o ponto de vista de nutrição, habitação, moradia, educação, saúde. E aqui esbarramos no primeiro grande problema de felicidade na Terra, porquanto para uma população estimada em perto de 6 bilhões e 500 milhões de habitantes, pelo menos 20%, cerca de 1 bilhão e 300 mil pessoas, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas não têm esse mínimo necessário à vida. São centenas de milhões de pessoas que passam por privações angustiantes. Bem, certamente não é o nosso caso, nós que nos encontramos aqui. Certamente todos que estamos aqui temos o mínimo necessário à vida. Então, sob o ponto de vista material, não há por que nos sentirmos infelizes, a não ser que cultivemos vaidades e ambições. Porque há muita gente por aí profundamente infeliz, porque não pode ter o carro importado, o palacete de seus sonhos, o sofisticado guarda-roupa, o incrementado aparelho de som, porque não pode realizar a desejada viagem. Muita gente que viveria bem mais feliz e ajustada se cuidasse de coisas mais importantes. Seremos felizes sob o ponto de vista material, diz o mentor, se cuidarmos do necessário para viver, resistindo às pressões da sociedade de consumo, que com o seu incrível agente, a propaganda, nos induz a desejar aquilo de que não precisamos e a consumir até mesmo aquilo que nos faz mal, como é o caso das bebidas alcoólicas e certas alimentações. A propósito, vale lembrar a experiência de Diógenes, famoso filósofo grego, que elegeu como supremo recurso de felicidade um absoluto desprezo pelas convenções sociais, em obediência plena às leis da natureza. Ele proclamava que para ser feliz, o homem deve libertar-se do supérfluo, do artificial e tudo aquilo que é efêmero. Andava descalço, vestia uma única túnica que possuía, dormia num tonel que se tornou famoso em toda a Grécia. Certa feita, encontrou um menino que tomava água usando o côncavo das mãos e pensou: está aí, esse garoto acaba de me ensinar que ainda tenho objetos supérfluos. Jogou fora a caneca que usava e começou a tomar água usando o côncavo das mãos. Alexandre o Grande, senhor todo-poderoso de seu tempo, quis conhecer o filósofo e colocar à prova o seu proverbial desprendimento dos bens materiais. Foi encontrá-lo em fria manhã de inverno, quando Diógenes aquecia-se ao sol. Foram apresentados, conversaram. Então Alexandre se propôs a atender a qualquer desejo de Diógenes, que ele formulasse o capricho mais sofisticado, que pedisse o bem mais precioso, e seria imediatamente atendido. O filósofo olhou longamente para aquele homem todo-poderoso que tinha diante de si, o homem mais poderoso da terra. Olhou longamente e sorriu, limitando-se a dizer: quero apenas que não me tires o que não me podes dar. Estás diante do sol que me aquece, afasta-te, pois. É evidente, meus amigos, que não podemos levar Diógenes ao pé da letra, mesmo porque estamos longe do desprendimento total. Mas ele é um exemplo de como podemos simplificar a vida
libertando-nos de modismos, de exterioridades, do supérfluo, do artificial, para que, sob o ponto de vista material, não haja entraves à nossa felicidade. Se nos contentarmos com o necessário à vida, seremos felizes sob o ponto de vista material e poderemos cuidar daquela felicidade mais importante, daquela situação mais importante, que não é uma condição material e sim uma condição moral. Aqui caímos na segunda parte da resposta do mentor espiritual a Kardec. Ele diz que seremos felizes sob o ponto de vista moral se tivermos a consciência tranquila e fé no futuro. Aqui a situação começa a ficar meio complicada, porque raras pessoas na Terra podem dizer que têm a consciência tranquila, verdadeiramente tranquila. Será que em todas as situações temos feito o que é certo, justo, verdadeiro? Temos respeitado integralmente a pessoa do semelhante? Temos contido os nossos impulsos inferiores? Temos disciplinado a nossa mente e o nosso comportamento? Tudo isso e muito mais é necessário para que tenhamos a consciência tranquila, verdadeiramente tranquila. Quantas vezes atravessamos dias aflitivos de perturbação, sentindo um imenso vazio na alma, mente perturbada por ideias infelizes? Uma análise retrospectiva de nosso comportamento nos dirá que esses estados depressivos tiveram origem numa má palavra, num gesto de rebeldia, numa atitude deseducada, num palavrão, no desrespeito em relação à figura do semelhante. Tudo isso passível de nos desajustar psiquicamente, situando-nos na perturbação. E consideremos o mais importante, meus amigos, o mais importante. Se há na Terra perto de 1,3 bilhão de pessoas que passam privações angustiantes, que não têm o mínimo necessário à vida, e muitas dessas pessoas moram na cidade onde moramos, podemos dizer que temos a consciência tranquila, sem estar trabalhando por modificar essa situação? Afinal, se todos nos dizemos filhos de Deus, somos irmãos. E o mais elementar dever de fraternidade exige que o irmão melhor situado ajude o irmão em penúria. Que dizer de alguém que, morando num oásis em pleno deserto, ali erguesse um belo palacete, cercando-o de pesados muros e recusando-se sistematicamente a socorrer os viajores cansados e sedentos que passam lá fora? Diríamos, trata-se de uma pessoa que não merece a felicidade de que está desfrutando, o conforto em que vive, em face do seu egoísmo. Assim acontece com as pessoas na Terra. Preocupam-se com oásis, esquecem-se de seus irmãos. Não nos iludamos, meus amigos. O Espiritismo é suficientemente claro, incisivo, ao nos dizer que a angústia existencial que aflige tanta gente, que tem tudo para ser feliz e não é, nasce particularmente da deliberada surdez, da falta de atenção aos apelos da consciência, que pergunta insistentemente: o que está você fazendo em benefício de seu irmão? O que está você fazendo em benefício de seu irmão? O que está você fazendo em benefício de seu irmão? Quando Yuri Gagarin, o primeiro astronauta, ganhou as alturas, ficou maravilhado. A Terra, proclamou ele, é azul, um azul celeste formado pela incidência dos raios solares sobre as camadas mais altas da atmosfera. Mas se Yuri Gagarin tivesse evidência
ele ficaria horrorizado. A terra é negra, diria ele. Nós sabemos que a terra é rodeada por nuvens espessas, pesadas, escuras, regiões umbralinas, formadas pelas vibrações mentais de bilhões e bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, orientados pelo egoísmo, mais próximo da animalidade do que da angelitude. É preciso, meus amigos, modificar esse panorama desolador. É preciso limpar a atmosfera psíquica da Terra, até para que, sob o ponto de vista espiritual, respiremos melhor. Para tanto, somos convocados a formar as equipes dos ecologistas espirituais, aqueles que estão procurando limpar a atmosfera psíquica do planeta, combatendo o próprio egoísmo e dedicando-se ao próximo, integrando movimentos de renovação para a humanidade, participando de obras sociais, de instituições que visam o bem-estar da coletividade. Esses, sim, podem ter fé no futuro, segundo fator de felicidade moral preconizado pelo mentor espiritual na resposta a Kardec. Podem ter fé no futuro porque estão trabalhando por esse futuro com o mais legítimo de todos os esforços, que é a prática do bem. Na questão número 930, Allan Kardec aprofunda o tema. É evidente, diz ele, que se não fossem os preconceitos pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria meios de prover a própria subsistência, ainda que deslocando-se de sua posição. Mas ao lado daqueles que não têm preconceitos ou os deixam de lado, não há os que efetivamente estão impedidos de trabalhar em virtude de problemas variados, como a enfermidade, por exemplo. O que devem fazer essas pessoas? Pergunta Kardec. Devem deixar-se morrer de fome? A resposta do mentor espiritual é clara e incisiva. Numa sociedade organizada segundo os padrões do Cristo, ninguém pode morrer de fome. Há muita gente indolente por aí, muita gente que simula impedimentos para o trabalho, muita gente que está em situação difícil por sua própria vontade, mas ao lado destes, há aqueles que efetivamente estão impossibilitados de trabalhar. O enfermo sem recursos, o operário que não acha emprego, o ex-prisioneiro sentenciado para quem ninguém dá emprego, a criança carente, o menor abandonado. O que devem fazer essas pessoas? Devem deixar-se morrer de fome? A resposta do mentor espiritual é incisiva. Numa sociedade organizada segundo os padrões do Cristo, ninguém pode morrer de fome. Muita gente acha que esses problemas devem ser resolvidos pelo governo. Vejamos, entretanto, que em sua resposta o mentor espiritual não falou que o problema deve ser resolvido pelo governo. Ele diz que numa sociedade organizada segundo os padrões do Cristo, ninguém pode morrer de fome. A sociedade, meus amigos, somos nós, cidadãos que a compomos. O governo é apenas uma representação. E há várias razões pelas quais não podemos debitar ao governo a erradicação da miséria, do infortúnio humano. Em primeiro lugar, porque a miséria e o infortúnio humanos só serão erradicados da terra quando formos todos cristãos. E isso não está subordinado a decretos. Pelo contrário, a imposição artificial de um princípio religioso por decretos gera perigosos desajustes. Exemplo típico, tivemos no famoso Édito de Milão, no século IV, quando Constantino iniciou o processo que transformaria o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Nem por isso tínhamos uma sociedade cristianizada. Pelo contrário,
A hipocrisia, os interesses rasteiros, as maldades, as ambições tomaram de assalto o culto cristão, atrelado ao carro do poder temporal e sujeito por isso às injunções daqueles que dominavam os poderes do mundo. Em segundo lugar, não podemos debitar ao governo a erradicação da miséria e do infortúnio humanos, porque o governo não é onisciente, onipresente, onipotente, ele não vê tudo, não pode tudo, não sabe tudo, mas a sociedade como um todo, formada pelos cidadãos que acompanham, pode ser onipresente, onipotente, onisciente, na medida em que, diante das misérias humanas, sempre haverá alguém que, representando-a, poderá fazer alguma coisa. Ao passo que a intervenção do governo vai depender de encontrarmos um representante, de estar ele disposto a interferir e de ter poderes para isso. Numa cidade do sul, pequeno município, numa noite muito fria, um homem deixa o cinema e dirige-se rapidamente para o seu automóvel. O frio está cortante, um vento gelado. No desvão de um edifício, ele percebe um velhinho, mendigo, tentando proteger-se do frio com algumas folhas de jornal. O homem percebe que o velhinho está tremendo de frio, parece febril, está tossindo muito. Considera ele, se esse infeliz ficar aqui, vai morrer de frio. É preciso fazer alguma coisa. Seu telefone celular está com a bateria descarregada. Ele procura um bar, troca um dinheiro, pega uma ficha, faz uma ligação para a polícia. E a polícia lhe responde que não era sua atribuição recolher mendigos, que ele ligasse para o pronto-socorro. Daí o homem começa a ficar aborrecido. Ele pensou que fosse tão fácil e não era tão fácil. Teria que tentar uma outra ligação. Tenta várias vezes, telefone ocupado, ele começa a ficar impaciente. Está demorando e torna a ligar e liga até que consegue uma ligação. E lá no hospital lhe informam que não havia viatura naquela noite para recolher o velhinho. Era preciso levá-lo para o albergue. O homem pede o telefone do albergue. Lá no hospital não sabe. Ele vai procurar na lista. Com dificuldade consegue o telefone do albergue. Começa a ficar meio saturado, aquela dificuldade inesperada. Liga para o albergue. O atendente se propõe a acolher o velhinho, mas era preciso levá-lo até lá, porque também não havia viaturas para recolher. Então, o bom samaritano improvisado cansa-se de ser bom. Assim não dá, diz ele, ninguém colabora. Como é que vamos resolver o problema? Dá o assunto por encerrado e vai dormir, que o frio estava terrível. Na manhã seguinte, o velhinho é encontrado morto. Morreu de frio. De quem é a culpa? Do governo. Do governo, dirá alguém. É o albergue, o hospital, a polícia que direta ou indiretamente o representam? Foram culpados na medida em que não se adequaram ao cumprimento de suas funções. Mas o culpado maior foi aquele homem. Ele foi o grande culpado. Porque ele, naquele exato momento em que viu o velhinho, era o representante melhor credenciado da sociedade para socorrer. Ele estava ali, ele viu o problema, ele tinha iniciativa. Era colocar o velhinho no seu automóvel e levá-lo para o albergue. Bem, talvez isso lhe causasse constrangimento. Afinal, um mendigo talvez tivesse piolhos, iria emporcalhar o seu carro, mas se não podia botar o velhinho no seu automóvel, porque não chamou um táxi. Não vale uma vida humana muito mais do que uma corrida de automóvel? Aquele homem que passou por ali, que viu o problema, poderia resolvê-lo e não o fez, bem como dezenas de pessoas que passaram por ali, viram o problema, poderiam resolvê-lo e não o fizeram, agiram como representantes de uma sociedade que se diz cristã, mas está muito longe de ter um comportamento compatível com os ensinamentos de Jesus. Há ainda uma terceira razão pela qual
não podemos debitar ao governo a erradicação da miséria e do infortúnio humanos. É que um governo, meus amigos, seja qual for a maneira como tem alcançado o poder, será sempre a representação das tendências da sociedade que governa. A Alemanha de Adolfo Hitler só pôde surgir como a materialização das pretensões de hegemonia racial do povo alemão e das pretensões de pureza de raça. Por isso será inocência de nossa parte pretender que um governante possa, por obra e graça do Espírito Santo, transformar-se em apóstolo do bem, em agente de renovação plena da sociedade neste particular. Se a sociedade que ele governa não é assim, ele que é apenas uma representação também não vai ser. Poderemos ver surgir de quando em vez um santo ou um sábio na direção de uma coletividade, mas ele pouco poderá fazer, porquanto esbarrará sempre nas tendências da própria coletividade que está governando. A sociedade edificada segundo os padrões do Cristo não pode vir de cima para baixo, ela terá que vir de baixo para cima. Na medida em que a maioria da população de um país for realmente cristianizada, teremos governos cristãos e erradicaremos para sempre a miséria e o infortúnio humanos. Não há fórmulas salvacionistas para isso. Não há fórmulas mágicas. Trata-se de trabalho, 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 dedicação ao bem. As missões legitimamente salvacionistas, diz o espírito Humberto de Campos, vêm à terra vestidas de macacão. Importante essa frase de Humberto de Campos. As missões legitimamente salvacionistas vêm à terra vestidas de macacão. O verdadeiro missionário é aquele que trabalha sempre, que arregaça as mangas e vai à luta. Ele sabe que não há outro caminho em favor da sua própria redenção e da redenção humana. É por isso que todo espírita consciente, esclarecido, fatalmente vincula-se ao trabalho social no movimento espírita, participando de creches, berçários, escolas, hospitais, lares da infância e da velhice, albergues. Ele sabe que o caminho é esse, para criar uma mentalidade participativa, que é fundamental. Não é uma mentalidade de frequentadores de centros espíritas, é uma mentalidade de participantes do movimento espírita, que integram as obras sociais espíritas, para que formemos uma mentalidade participativa e realmente coloquemos o Evangelho em prática, favorecendo a que possamos construir um mundo melhor. Allan Kardec, ao comentar a questão número 930, ele diz que muitos problemas de comportamento, muitos criminosos em potencial ou consumados, surgem como opção de sobrevivência em virtude de problemas de privações, de dificuldades e miséria. E nós sabemos que é assim realmente. Hoje, nas grandes cidades, e até nas cidades de porte médio, nós temos um contingente grande de crianças, filhas de pais vivos, não raro, órfãos de pais vivos ou mortos, que perambulam pelas ruas, pedindo esmolas. Até os 10 anos pedem esmolas. Depois as meninas se prostituem, os meninos se transformam em trombadinhas e depois em trombadões. As cidades vão se tornando verdadeiras selvas, cheias de perigos e tentações. Ninguém tem tranquilidade em suas ruas. Poderá o governo resolver esse grave problema social? Talvez em parte apenas, porque o governo não possui dinheiro suficiente, vontade política suficiente, gente suficiente. Mas a sociedade como um todo poderia resolver o problema.
Se essas dezenas ou centenas de menores carentes que perambulam pelas ruas tivessem famílias que se interessassem por sua sorte, que formassem associações de atendimento a essas crianças, formassem instituições que realmente promovam o bem-estar dessas crianças, uma cidade como essa, nós temos quase 400 mil habitantes, não teríamos aí pelo menos 50 mil pessoas que pudessem erguer, que pudessem arregaçar as mangas e vamos trabalhar, vamos fundar uma organização? Claro que poderíamos. Falta vontades, falta vivência evangélica, falta integração em movimentos de redenção. E movimentos desta natureza deveriam envolver outras faixas da população carente, não apenas crianças carentes, mas velhos carentes, doentes carentes, desempregados carentes, ex-sentenciados carentes, gente que precisa urgentemente de calor humano, que alguém se condoa, que alguém se movimente, que alguém faça alguma coisa em seu benefício. Todos nós queremos viver em paz, meus amigos. A paz é o tempero da felicidade. Sem paz, não há felicidade possível na terra, ainda que tenhamos todas as nossas necessidades saciadas sob o ponto de vista material. E nós não vivemos em paz. Nós temos medo hoje nas cidades. Tememos pelo futuro, principalmente o futuro de nossos filhos, em virtude do clima de violência que vai hoje se estendendo pelas cidades de um modo geral. E ansiamos por providências das autoridades, que se ampliem os efetivos policiais, que sejam mais severas as penalidades, mais numerosas as prisões. Mas todos nós sabemos que só há uma lei capaz de conter os impulsos agressivos da criatura humana. Trata-se da lei do amor, insistentemente preconizada por Jesus, que nos ensinava que praticar a lei do amor é fazer pelo semelhante o bem que gostaríamos nos fosse feito. A lei do amor, se aplicada, é 1000 vezes mais eficiente do que a força policial, a penalidade, a prisão. Porquanto todos os recursos de força com os quais procurarmos conter os impulsos agressivos da criatura humana atuarão sempre de fora para dentro, gerando impulsos piores ainda, reações mais graves, mais drásticas. É por isso que os reformatórios são escolas de criminalidade e o criminoso sai sempre mais endurecido da prisão. O amor, pelo contrário, trabalha de dentro para fora, atinge o indivíduo em sua consciência, sensibiliza o seu coração, desperta o seu espírito, promove dentro dele o processo da própria renovação. A propósito, meus amigos, vale lembrar o livro Os Miseráveis, obra-prima da literatura universal, em que Victor Hugo descreve para nós o encontro de João Valjean, ex-prisioneiro das galés, com Monsenhor Bem-vindo, bispo da pequena cidade francesa de Digne. Aos 28 anos, João Valjean tinha sobre os ombros o encargo de cuidar da irmã viúva e 7 sobrinhos pequenos. Homem rude do campo, semi-analfabeto, João Valjean ganhava o sustento seu e da família, realizando pequenos trabalhos braçais. No inverno rigoroso, faltou o trabalho e a necessidade começou a rondar o seu lar. Certa noite, em desespero pela fome de seus sobrinhos, João Valjean quebrou a vitrine de uma padaria e roubou alguns pães. Foi visto, perseguido, preso, julgado e condenado a 4 anos de prisão nas galés. 4 anos pelo roubo de alguns pães. Victor Hugo situa o condenado como um marinheiro que caiu no mar
Homem ao mar, diz ele. Não importa. O navio tem o rumo a seguir, a brisa é suave e ele vai em frente. O desgraçado pede por socorro, implora que o retirem das águas, que o salvem. Ninguém o ouve, ninguém o vê, como se não existisse. O desgraçado contempla o navio que se afasta. Há pouco pertencia à tribulação. Era feliz, tinha amigos, trabalhava, passeava pelo convés. O que teria acontecido? Quase nada, um escorregão, caíra e acabou-se. Debaixo de seus pés tudo se movimenta, se agita. As águas do mar, agitadas pelo vento, cospem-lhe nas faces. Cada vez que ele afunda e entrevê precipícios tenebrosos, bebe a amargura das ondas. O oceano covarde intenta afogá-lo e diverte-se com a sua agonia. Mas ele não quer morrer, ele quer viver e debate-se, luta contra as ondas e procura manter-se à superfície, sempre gritando por socorro e o navio afastando-se sempre. Mas ele é força perecível ante a invencível força do oceano. As energias vão se esvaindo e ele acaba afundando pela última vez, para não mais tornar à superfície. O mar, diz Victor Hugo, é a inexorável noite social em que a penalidade lança o condenado. O mar é a miséria imensa, diz ele. A alma humana em tal situação pode converter-se num cadáver. Quem a ressuscitará? Pergunta Victor Hugo. João Valjean tentou fugir 3 vezes das galés. Foi recapturado. Pena agravada. Resultado: ficou 19 anos nas galés. 19 anos pelo roubo de alguns pães. Saiu dali, como diz Victor Hugo, de alma morta, coração endurecido, consciência atrofiada, besta humana em potencial, capaz de produzir atrocidades. Ele que sempre fora um simples, incapaz de ofender a ninguém. Passou pelas ruas de Digne, onde nenhuma estalagem o recebeu, ninguém lhe deu atenção, pelo contrário, até o afastavam, porquanto era portador do temível passaporte amarelo de ex-prisioneiro das galés, onde, para mal de seus pecados, estava registrado ser ele um homem muito, mas muito perigoso. Já em desespero, João Valjean encontrou uma senhora que, conduída de sua sorte, apontou-lhe uma casa na praça, dizendo-lhe: meu filho, bata naquela porta, aquela porta não se fecha para ninguém. Era a casa do bispo de Digne, Monsenhor Bem-vindo. Uma figura singular, extraordinária. Quando foi nomeado bispo, Monsenhor Bem-vindo mudou-se para a casa episcopal, um verdadeiro palácio, uma construção enorme em 2 pavimentos amplos, com cômodos amplos e confortáveis. Ao lado funcionava o Hospital de Misericórdia. Esse uma construção modesta, singela, simples, superlotada de doentes, um pavimento apenas. Quando se instalou na casa episcopal, Monsenhor Bem-vindo logo foi visitar o hospital. Percorreu as suas dependências, ficou surpreso de ver a exiguidade de espaço, tantos doentes e todos amontoados. Dirigindo-se ao administrador, disse-lhe: meu filho, creio que está acontecendo aqui um grave engano. Eu moro aqui ao lado, nesse autêntico palácio, essa construção enorme em 2 pavimentos, e somos apenas minha irmã, uma velha criada e eu, ao passo que você aqui, com essa construção tão exígua e tantos doentes. Vamos desfazer o engano. Eu venho para cá, você vai para lá. E assim foi feito. Na sua condição de bispo, Monsenhor Bem-vindo tinha do governo francês, a título de representação, uma dotação anual de 15.000 francos,
reservava para seus gastos pessoais 1.000 francos. O resto ele dava tudo para os pobres. E assim acontecia com tudo que vinha a ter em suas mãos. Era tudo encaminhado aos pobres. De melhor mesmo, para seu uso pessoal, ele reservara apenas alguns talheres e 2 castiçais, tudo em prata de lei. Recebido com muito carinho por Monsenhor Bem-vindo, João Valjean julgou tratar-se de um simples padre, tal a simplicidade do bispo. Estranhou que tivesse sido acolhido, afinal, ele fora escorraçado na sua condição de ex-prisioneiro das galés, de todas as portas onde bateram. O bispo sorriu e disse-lhe: "Ah, meu filho, é que esta casa não me pertence. Esta casa é de nosso Senhor Jesus Cristo, e a orientação que tenho de nosso mestre e patrão é para acolher todas as pessoas que batem a esta porta." E conversaram durante algum tempo. E o bispo lhe disse: "Olhe, meu filho, para acolhê-lo, eu não preciso nem saber seu nome. Aliás, eu já sei qual é o seu nome." "Mas como?" assustou-se João Valjean. "Já lhe falaram a meu respeito?" "Não, meu filho, ninguém falou." "Mas eu sei quem você é. Você é meu irmão. Não precisa nem declinar o nome. Você é meu irmão." E conversando com o bispo, Monsenhor Bem-vindo lhe disse: "Olha, meu filho, eu percebo que você sofreu bastante, preso nas galés durante 19 anos. "Sim, padre, sofri demais. Durante 19 anos nas galés, vesti-me de vermelho para que todos identificassem a minha condição de pária social. Trazia uma bola de ferro atada por uma corrente ao meu tornozelo, dificultando-me os movimentos. Dormia no chão. Nem mesmo quando fiquei doente tive direito a um leito. A comida era a pior possível, os cães alimentavam-se melhor. Os castigos eram frequentes, por qualquer motivo e até sem motivo algum. Às vezes, por uma palavra, íamos para a solitária e lá ficávamos dias e dias na escuridão, a pão e água. Depois de tanto sofrer, tudo o que recebi foi um passaporte amarelo de ex-prisioneiro das galés, que faz as pessoas afastarem-se horrorizadas de mim." "Ah, meu filho", comentou o bispo, "você realmente saiu de um lugar muito triste. Se alimenta ódios, ressentimentos, é muito infeliz. Mas se foi capaz de esquecer e perdoar, digo-lhe que você é bem melhor do que qualquer um de nós que está aqui fora. E eu quero que você me prometa uma coisa." "Sim, padre. Prometa-me que daqui para frente, com toda a experiência que você tem, você será agora um homem de bem." "Promete?" "Sim, prometo." Servido o jantar, o bispo estranhou a ausência dos talheres de prata, que a serviçal doméstica, preocupada com a presença daquele ex-prisioneiro das galés tão mal encarado, decidira não mostrar. O bispo reclamou. E pela primeira vez em sua vida, João Valjean alimentou-se usando talheres de prata. Conversaram ainda durante algum tempo após o jantar, e João Valjean foi levado ao quarto de hóspedes. Despiu-se e deitou num leito macio pela primeira vez em 19 anos. Logo adormeceu, exausto que estava. Acordou pela madrugada, sem conseguir conciliar novamente o sono, talvez porque não estivesse habituado à maciez do leito, e deixou-se ficar ali a meditar em torno dos acontecimentos do dia. Uma ideia começou a tomar corpo em sua mente. Os talheres de prata deviam valer pelo menos 200 francos. Com eles poderia começar uma vida nova. Mas não podia fazer isso, pensou ele, afinal, aquele padre fora tão generoso, acolhendo-o, não podia roubá-lo. Mas a fera que morava dentro dele acabou vencendo a discussão. E ele
decidiu pelo roubo. Levantou-se em silêncio, vestiu-se, ganhou o sorrateiro, o corredor, foi à despensa, abriu o armário, pegou os talheres de prata, colocou-os numa bolsa, abriu a janela e desapareceu na escuridão da noite. Pela manhã, o bispo cuidava tranquilamente das rosas no jardim quando apareceu a apavorada serviçal doméstica. Senhor bispo, o senhor viu o que aconteceu? Aquele homem horroroso que o senhor acolheu foi-se embora e levou os nossos talheres de prata. Mas que maldade! Foi assim que ele pagou o acolhimento que teve nesta casa? O bispo sorriu. Ora, minha filha, não se preocupe. Há muito tempo eu guardava indevidamente aqueles talheres, porque eles constituem propriedade dos pobres. E o que é aquele homem senão um pobre? Então ele não roubou não, minha filha, apenas entrou na posse de sua propriedade. Mas, senhor bispo, diz a serviçal, como é que o senhor vai comer agora? Usaremos talheres de estanho, e estanho tem mau cheiro. Usaremos talheres de ferro, mas o ferro deixa mau gosto. Ora, minha filha, não se preocupe, usaremos talheres de madeira. A serviçal não se conformava. Onde já se viu uma coisa dessas? Acolher esse bruto, ex-prisioneiro das galés na nossa casa? Deixá-lo dormir no quarto de hóspedes? Devemos render graças a Deus por não nos ter matado a todos. Nesse ínterim, batem a porta. A serviçal vai abrir. O bispo a acompanha, vem atrás. Eram 2 soldados. Traziam um homem amarrado, João Valjean. Bom dia, senhor bispo, falou um dos soldados. Bispo? Balbuciou João Valjean aturdido. Bispo? Pensei que fosse um padre. Cale-se, falou o soldado dando-lhe uma bordoada. Mas, monsenhor bem-vindo, lúcido, inteligente, presença de espírito, percebeu o que estava acontecendo e decidiu de imediato que João Valjean não voltaria para as galés, já sofrera demais. Abriu os braços, sorriso largo, acolhedor. Ah, senhor João Valjean, que prazer tornar a vê-lo. O senhor foi-se embora hoje pela manhã sem se despedir e esqueceu os castiçais de prata? Lembra-se, eu não lhe dei apenas os talheres, dei também os castiçais. Por que não os levou? João Valjean olhava para o bispo abobalhado, sem saber o que estava acontecendo. O soldado comentou: bem, senhor bispo, o que acontece é que nós encontramos este homem na estrada, suspeitamos dele, ex-prisioneiro das galés. Ele trazia consigo talheres de prata. Suspeitamos e o prendemos. E já sei, adiantou o bispo, o que foi que ele lhes disse. Disse-lhes que tinha recebido os talheres de presente na casa de um padre onde passara a noite. Não foi isso mesmo? Sim, senhor. Pois disse-lhes a verdade. Ele esteve aqui, eu não dei apenas os talheres, dei também os castiçais, não sei por que não os levou. Quer dizer então, falou o soldado, que devemos libertá-lo? E imediatamente. Esse homem não praticou crime algum, podem libertá-lo. João Valjean foi desamarrado. Aturdido: estou livre? Perguntou ele. Claro, meu filho, como um passarinho, você não cometeu nenhum crime. Pode ir embora tranquilo. E olhe, desta vez você não vai esquecer os castiçais. Providenciou junto à serviçal, colocaram os castiçais e os talheres numa sacola, e João Valjean recebeu o presente. O bispo o abraçou e disse-lhe aos ouvidos: lembre-se, meu filho, de que você me prometeu que vai transformar-se num homem de bem. João Valjean deixou a casa do bispo de Digne como um autômato, mergulhado em suas reflexões íntimas, sem saber o que estava acontecendo. Ele parecia um morto-vivo, andar pelas ruas de Digne, tentando decifrar o enigma
de um gesto de bondade. Ele não sabia o que era aquilo. Um gesto de bondade. O que era isso? O que significava na sua vida? Ele não conseguia atinar que alguém fosse capaz de fazer isso em seu benefício, um gesto de bondade. E transitou pelas ruas de Din, tentando resolver o enigma daquele gesto de bondade. Ganhou a estrada, caminhou vários quilômetros e, cansado de tanto andar, sentou-se à sombra de uma árvore à beira da estrada e ali ficou a pensar no que tinha acontecido, tentando resolver aquele enigma de um gesto de bondade. Então o menino passou por ali. O menino brincava com uma moeda, ele jogava a moeda e a apanhava, jogava e apanhava. Quando ele passou junto a João Valjean, a moeda resvalou na sua mão, caiu, rolou até onde estava o ex-prisioneiro das galés, que num gesto maquinal mexeu o pé e o colocou sobre a moeda, recusando-se a devolvê-la ao menino. O menino insistia com ele: senhor, por favor, me devolva a moeda é minha, o senhor pôs o pé em cima, me dê a moeda. E João Valjean em silêncio, e o menino insistindo. João Valjean, em dado momento, olha fixo para ele: vá-se embora, menino, vá-se embora ou apanha. E o moleque, apavorado, fugiu. Passaram-se mais alguns momentos. Então João Valjean, como se despertasse de um sonho, moveu a perna, viu a moeda, apanhou a moeda. A moeda era do menino. Era preciso devolver a moeda, era do menino. E começou a caminhar à procura do menino, andando em princípio, depois apressado, depois a correr pelos campos, a gritar em desespero pelo menino. Era preciso que devolvesse a moeda ao menino, era fundamental que devolvesse a moeda ao menino. Não encontrou mais, exausto depois de tanto correr, acabou caindo de joelhos e lançou o grito lancinante: eu sou miserável, eu sou um miserável. E derramou-se em lágrimas pela primeira vez em 19 anos. Em seus ouvidos vibravam as palavras do bispo: lembre-se, meu filho, de que você me prometeu que vai transformar-se num homem de bem. João Valjean reconheceu que a bondade e o perdão daquele homem representavam a força mais forte que jamais o atingira. Os maus tratos na prisão, as humilhações, as perseguições, as agressões, tudo tinha agido de fora para dentro, criando em torno dele uma couraça de dureza, de frieza e indiferença. As ações do bispo, pelo contrário, entraram em seu coração, desarmaram seu espírito, despertaram a sua consciência, disparando dentro dele o processo da própria renovação. João Valjean reconheceu que entre a sua maldade e a bondade daquele homem operara-se uma batalha crucial, definitiva. A bondade triunfara, não mais conseguiria ser mal. Em tal situação, roubara a moeda ao menino, enquanto seu espírito divagava em torno daquelas revelações todas. Por que o fizera? Por quê? Na verdade, não fora ele quem roubara a moeda, fora a fera, o bruto que morava dentro dele, que nos seus estertores, num gesto extremo, colocara o pé sobre a moeda, recusando-se a devolvê-lo, enquanto o seu espírito lutava dentro de si mesmo em torno daquelas revelações tão grandiosas. Fosse como fosse, essa última maldade acabou por operar a transformação definitiva. João Valjean atravessou rapidamente o caos em que vivia sua consciência. A luz fez-se em meio às sombras. O radioso dia da renovação surgiu para ele. João Valjean deixou-se ficar ali ajoelhado durante um bom tempo, a chorar como uma criança assustada. E nunca mais, diz Victor Hugo, nunca mais praticou uma maldade. Bem, meus amigos,
Há muitos Valjans pela terra, na criança abandonada, no adolescente sem recursos, no operário sem emprego, no doente sem possibilidade de atender às suas necessidades, no sentenciado que não recebe ofertas de emprego de ninguém. Gente que precisa urgentemente de calor humano, que alguém se condoa, que alguém faça alguma coisa, que alguém se preocupe com a sua sorte. É inútil esperarmos por providências dos poderosos, dos ricos, dos governos, das autoridades. O que precisamos, meus amigos, na terra é que se multipliquem os monsenhores bem-vindos, gente capaz de dar um pouco de amor ao semelhante, em gestos, em palavras, em atitudes, em iniciativas. É esse o caminho preconizado pela doutrina espírita para a construção de uma sociedade cristianizada. Não foi por outra razão que Allan Kardec desfraudou como bandeira da doutrina espírita a máxima: fora da caridade não há salvação. A caridade é o recurso através do qual vencemos o egoísmo e contribuímos para a formação de uma sociedade realmente cristianizada. Com a caridade, nós abençoamos o nosso semelhante, ajudando-o a superar as suas próprias limitações. Com a caridade, somos abençoados por Deus, edificando o reino de Deus em nossa própria mente, em nossos próprios corações. Deus te abençoe, alma da caridade branda e pura, pelas migalhas de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome, que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia, que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada com que vestes contente a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa de esperança que abres a sós sem que ninguém te espreite, para a gota de leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol com que envolves em doce cobertura os enfermos que choram de amargura à distância do sol. Deus te abençoe e te conserve as luzes em que extingues, removes e reduzes os problemas, as lágrimas e as dores. Deus te abençoe a fala humilde e santa, com que aplacas a ira do escárnio, da mentira, da calúnia, na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome soe pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde, Deus te abençoe, Jesus nos abençoe. Obrigado. Então vamos à prece, convidamos a todos nós para fecharmos os nossos olhos, abrirmos os olhos da alma e agradecer a Jesus pela oportunidade nesta noite ouvirmos os ensinamentos tão profundos do nosso companheiro Simonete. Agradecemos a Deus pela força que tem dado a todos nós que fazemos parte desta casa, os companheiros do NED, que juntos buscamos nesta união fraterna levar um pouco do conhecimento da doutrina espírita, divulgando àqueles que querem ouvir, conhecer
e praticar os seus ensinamentos. A bênção de Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, que abençoa a todos nós, rogando a ela que derrame o seu amor por todo o planeta. Muito obrigado, Jesus, pela paz que transmites a todos nós e que o teu amor permaneça entre nós e dentro dos nossos corações.